Bom dia, nono ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tem mais uma aula de português agora. Vamos agora, nesse momento, continuar estudando sobre a formação das palavras. Nós já finalizamos o nosso assunto de morfologia, né? Nós já finalizamos o nosso assunto de morfologia. Significa que vamos continuar falando sobre a formação das palavras. Porém, pessoal, nesse momento, nós agora vamos estudar um outro assunto que também se refere à formação das palavras, como nós podemos formar palavras, tá bom? Então, vamos iniciar aí. Eu quero que vocês abram o livro, peguem o livro de vocês, o livro grosso, bom, português, escola dinâmica, professor David. Ok? Então, quero que vocês abram aí, tá bom? O livro de vocês, o livro grosso, tá bom? Na página 322. Página 322. Tá bom? Onde temos aqui falando sobre o processo de formação das palavras, pessoal. Página 322. Vamos falar aqui de como é que a gente consegue formar palavras. Quais são as possibilidades? Nós já aprendemos aí, né, com a morfologia, que através dos morfemas nós conseguimos formar as palavras, né? Mas aí, pessoal, tem coisa mais ainda, mais profundo ainda do que isso, né? Tem mais coisa para a gente ver ainda. Não é apenas a morfologia que se responsabiliza pela formação das palavras, né? A morfologia é o estudo de tudo isso, certo? Mas tem processos específicos através dos quais nós conseguimos formar outras palavras. E esses são os processos que nós iremos abordar agora, certo? Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui o Clube da Criação. Ok, muito bem. Então, pessoal, vamos fazer a leitura aqui do texto da página 322, tá bom? Que fala sobre o processo de formação de palavras, certo? Processo de formação de palavras. Processo de formação de palavras, certo? Aqui no livro de vocês, pessoal, vai especificar duas formas através da qual nós podemos formar palavras, duas maneiras, tá bom? Vamos realizar a leitura aqui. Principais processos de formação de palavras. Como qualquer outra língua natural, a língua portuguesa passa por um processo constante de mudança. Essas transformações são determinadas pela sociedade. Se ela muda, a língua também muda, né? A sociolinguística. Assim, ambas estão em constante diálogo. Isso fica bastante claro quando pensamos em palavras como internet, tablet, smartphone, etc. Elas não existiam até o instante em que o surgimento desses objetos criou uma necessidade de um nome para cada um deles. Ou seja, há muitas palavras no português, não apenas no português, mas em todos os outros idiomas, que surgem diariamente devido à necessidade da sociedade. Por exemplo, tablet não existia. Só que como foi lançado aquele objeto, criaram essa palavra para denominá-lo. E a gente vai explicar como surge essa formação, né? Vamos lá. Criou necessidade de criar um cada um. Por esse motivo, podemos dizer que as mudanças sociais se refletem na língua que cresce a partir da criação de palavras. Enquanto não forem dicionarizadas e fizerem parte oficialmente do vocabulário da língua, essas palavras são chamadas de neologismos, tá? Neologismo, pessoal, é quando nós pegamos palavras que têm origem diferente, que têm uma origem de outro país, tá? Aí nós chamamos de neologismo. É quando pegamos a palavra, é uma palavra que vem de outro local. Tá? A gente chama de neologismo. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, pessoal, quando a gente pega aí a palavra cell phone, né, celular, smartphone, né,
que significa telefone inteligente, isso aqui, pessoal, é uma neologia, tá? É um neologismo. Nós pegamos essa palavra aqui, essa palavra não é de origem brasileira, tá? Não é de origem portuguesa, não é de origem espanhola, é de origem americana, tá? Ou seja, inglesa, americana, né? Porque o inglês atualmente está localizado mais na maior parte na América, né? Mas de fato foi realmente de origem inglesa, da Inglaterra, tá bom? Então, smartphone não é brasileiro, não é português, é inglês. Então, aqui a gente tem um exemplo de neologismo. Nós pegamos uma palavra que vem de outro local, de outra origem, e passamos a incluí-la no nosso vocabulário do português, que se chama neologismo, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Mas atenção, com o tempo, palavras velhas podem ganhar novos significados, sendo também consideradas neologismos. É o que ocorre hoje com o verbo abalar. Por exemplo, além dos sentidos tradicionais, hoje esse verbo significa também causar boa impressão, chamar a atenção das pessoas. Exemplo, essa maquiagem que você fez está abalando, né? No caso aí, a gente tem o verbo abalar, né? Que antigamente significava balançar algo bem forte, né? Abalar de forma talvez mental ou física, né? Mas balançar algo, chacoalhar algo. E que hoje está sendo usado num significado conotativo, né? Um significado conotativo, onde ele significa causar uma boa impressão entre as pessoas. Então, pessoal, abalar hoje é utilizado aí nesse sentido. Também é chamado de neologismo, tá bom? Vamos lá. Aqui tem um exemplo de uma tirinha. Alô, bombeiros. É que um menino foi mordido no braço por um cachorro. O animal é de raça, está com coleira, não sei, não sei. Está com raiva, qual é o porte? Não sei, espera, toma o telefone para você. Esse foi engraçado, né? Esse foi engraçado. O cara fez um monte de pergunta aí, né? O cachorro, só que o cara não faz a mínima ideia, né? Sobre se o cachorro é ou não é, porque é uma pergunta meio besta, né, gente? Não tem como saber se o cachorro é vacinado, né? Principalmente se for um cachorro de rua, né? Então ele passa o telefone aí para o menino. Então, professor, o que é que essa tirinha aí tem a ver com o nosso assunto de formação de palavras? O que é que isso tem a ver com o assunto de formação de palavras? Gente, tem tudo a ver. Se vocês perceberem aí a palavra telefone, tá? Deixa eu tirar aqui. Esse abalar. Botar esse smartphone aqui como um exemplo. Percebam aí a palavra telefone, que foi utilizada na tirinha, né? Telefone. Vamos lá. Telefone. Temos aí uma exemplificação da formação de uma palavra através de dois morfemas, tá? É interessante isso. Vamos lá. A criação dessa palavra é atribuída ao inventor inglês Alexander Graham Bell, em 1849, justamente para dar nome à sua mais nova invenção. Como por meio do seu invento ele conseguiu transmitir de longe, tele, o som da sua voz, fone. Essa palavra foi bastante adequada para suprir a necessidade de dar nome a um objeto que até então não existia. As invenções e as ideias são grandes motivadoras para a formação de novas palavras. Então, pessoal, ele juntou aqui a palavra tele com fone, tá? Professor, como é que eu vou saber o significado dessas coisinhas? Gente, muitas palavras são latinas, tá? Tem origem do latim, tá? Então, muitas palavras têm, muitos sufixos e prefixos vieram do latim, tá bom? Então, muitos deles têm significados que, por exemplo, crono. Cronos em latim significa tempo. E a gente tem muita palavra no português que tem essa palavra latina, crono, nela. Por exemplo, cronômetro. Cronômetro. Aí, quando a gente estuda latim, claro que não é necessário que vocês estudem latim, né? Mas conheçam pelo menos algumas palavras, né? Quando a gente tem um conhecimento pequeno do latim,
a gente sabe, mesmo que a gente não saiba o que essa palavra aqui significa, cronômetro, a gente sabe que tem alguma coisa relacionada com tempo, porque cronos em latim significa tempo, tá? A mesma coisa aqui, tele significa a distância, tá? Transmitir algo de longe. E fone significa voz. Então, quando o inventor do telefone, quando ele inventou o telefone, ele precisava dar um nome para aquele telefone, para aquele objeto, né? Porque até então não tinha telefone. Ele poderia ter colocado qualquer coisa, né? Calar, né? Chanimar, qualquer coisa. Ele poderia ter inventado qualquer nome para denominar aquele objeto, certo? Mas ele colocou o telefone. Por quê? Telefone é a junção de tele com fone. Tele significa a distância e fone é voz, ou seja, voz à distância, ou seja, comunicação à distância. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de formação de palavras. Tá? E muitas das palavras no português são de origem latinas, como eu já expliquei. Vem do latim, tá? Crono, temos aí pré também, que esse prefixo veio do latim, tá? E temos outros prefixos aí, palavras que vieram do latim, tá? E que nós usamos hoje no português e que nós nem percebemos, tá? Mas que de fato vieram do latim, tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. É importante notar que, uma vez formada uma palavra, é preciso que ela seja usada pelas pessoas. Página 323, tá? 323. É importante que ela seja usada pelas pessoas que passam a empregá-la cada vez mais naturalmente. Com o tempo, ela tende a se cristalizar e então deixa de ser um neologismo. Ou seja, pessoal, quando a gente cria uma palavra, quando a gente criava uma palavra, era necessário que as pessoas usassem aquela palavra de forma natural, para deixar de ser um neologismo e passar a ser, de fato, uma palavra no dicionário. É isso que ele quer dizer lá na página 322, quando ele fala aí. As palavras precisam ser dicionarizadas, tá? Ou seja, precisam entrar no dicionário, precisam estar no dicionário para se tornarem palavras oficiais, tá bom? Então é isso que ele quer dizer aí quando ele fala isso, tá, pessoal? Quer que se transforme em palavras oficiais do dicionário, tá? Muito bem, vamos continuar aqui. Então, é isso que ele quer dizer aí quando a gente cria uma palavra. Ela tem que ser usada de forma natural para não ser mais um neologismo e passar a ser uma palavra oficial, certo? Vamos continuar. Mas nem sempre as mudanças sociais repercutem na língua sobre a criação de palavras novas. Muitas vezes utilizamos palavras já existentes, mesmo provenientes de outras línguas, para nomear os novos fenômenos, processos, ações, objetos, etc. Assim, elas ganham novos significados. Exemplo disso são as palavras como deletar, celular, Galaxy, e-book e print. Ou seja, pessoal, deixa eu colocar essas palavras aqui, deixa eu apagar esse cronômetro aqui, né? Apagar esse telefone aqui e vou colocar essas palavras aqui como exemplo. Vamos colocar aqui deletar, vamos colocar aqui celular, Galaxy, e-book e print. Print screen, tendo essa tela no computador. Deletar, celular, Galaxy, e-book e print. Todo mundo conhece essas palavras, pessoal. Todo mundo conhece essas palavras. Essas palavras aqui já não são consideradas mais neológicas. Ou seja, elas não têm mais origem. Elas têm origem, mas elas passaram a ser palavras embutidas no nosso dicionário. É por isso que o português, né? O inglês ele é o idioma que está dominando aí, porque ele está inserindo aos poucos as suas palavras nos outros idiomas. Então, está transformando os outros idiomas, está fazendo com que os idiomas sejam basicamente obrigados a embutir o inglês dentro dele. Tá? Então, é isso que está acontecendo aí
com o inglês, tá bom? Então a gente tem que deletar, celular, Galaxy. Nenhuma dessas palavras aqui, pessoal, tem origem portuguesa, brasileira. Nenhuma dessas aqui tem origem brasileira, nenhuma, tá? Nem do Brasil, nem de Portugal, nem de nada. Todas aqui são origem inglesa, são de origem inglesa. Então o que é que acontece aqui? Por exemplo, deletar. Esse verbo deletar ele não existia, ele vem do verbo em inglês delete, que é deletar, delete, tá? Aí ele passa a ser usado no português no sentido de excluir. Excluir, sim, temos origens aí brasileiras, excluir, né? Então aí, ó, pessoal, a gente tem excluir, que é o mesmo significado de deletar, mas como passou a ser tão natural, nós substituímos o excluir por deletar, tá? Então isso aqui, deletar, seria excluir. Celular também, pessoal. Aí ele veio do inglês, né, que é o cell phone, e passou a ser usado aí como uma palavra já oficializada, celular, certo? Temos aí Galaxy, né, que também significa galáxia. Hoje até algumas pessoas dizem, né, Galaxy no lugar de galáxia, né? Mas o nome aí, o certo seria galáxia, tá? E pessoas falam aí Galaxy, que é em inglês. Tem até o celular, né, com esse modelo em inglês, né? Galaxy, né, S2, sei lá, S3. Enfim, são palavras aqui que têm origem inglesa, certo? E-book, ó, esse e-book aqui também é outra coisa, pessoal. E-book é um livro eletrônico, né? Significa em inglês electronic book, livro eletrônico. Então a gente tem aqui uma palavra que a gente usa no nosso português, né, quando quer se referir a um livro eletrônico, e que a gente não fala livro eletrônico, a gente não fala livro digital. Já perceberam isso? Já perceberam? É interessante, né? A gente não fala livro digital ou livro eletrônico, a gente fala e-book. Ah, eu tenho um e-book lá em casa, eu tenho um leitor de e-book, né? Eu tenho isso. Por quê? Porque são palavras de origem inglesa que ficaram tão comuns no nosso dia a dia que a gente passa a utilizar, a usá-las, tá? Com a sua denominação real. Perdão, com a sua origem real. A gente não traduz. De tão comum que são essas palavras no nosso dia a dia, a gente não usa a forma delas em português, a gente usa a sua forma em inglês, e-book. Mas isso é um exemplo de neologismo, né? Um empréstimo de palavras aí de origens diferentes. Então é isso que acontece aí, tá? O e-book aí deveria ser um livro digital, tá? Deveria ser livro digital ou livro eletrônico, mas permaneceu e-book, tá? Permaneceu da mesma maneira. Ok? E temos aí, por último, print. Print significa imprimir, né? Imprimir, ó. Perdão, imprimir. Né? Nesse caso aí, pessoal, print tem uma tecla no computador, né? Print screen, que significa tirar a foto da tela, né? Imprimir tela, né? Então a gente não fala mais tirar foto, a gente não fala mais escanear, a gente fala print, né? A gente fala print. Então é um outro exemplo aí de uma palavra que tem uma origem aí, né? Neologia, né? Tem essa origem e que a gente usa como se fosse algo normal, a gente usa no nosso dia a dia aí, né? Como se fosse literalmente em português, tá bom? Print aí, todo mundo conhece a tela no computador, né? Ela fica localizada em cima do backspace, em cima do enter. Então, vocês verem aí, a gente tem o print screen, que serve para tirar foto do computador. Né? Nesse caso aqui, em alguns computadores está PRT-CS. SC, no caso é SC. PRC, PRT, SC. Em alguns computadores está assim. Ok, pessoal. Então, aqui é um exemplo do neologismo, que é o empréstimo de palavras de origem diferente. Ok? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos continuar nossa leitura. Veremos agora os dois principais processos de formação de palavras. Agora, pessoal, é que vamos introduzir o nosso conteúdo, tá? Sobre a formação de palavras. Temos duas formas, duas maneiras através das quais nós conseguimos formar novas palavras, que é através da derivação, como vocês podem ver no livro de vocês, na página 323, derivação, e a forma de composição. São as duas formas, já está aqui, que podemos formar novas palavras. Tudo isso tem a ver, podemos formar novas palavras de duas maneiras.
através da composição e da derivação, ok? Duas maneiras, composição e derivação. Então, como vocês puderam ver aí, pessoal, temos duas formas de formar novas palavras em português, derivação e composição. E tudo isso aí tem a ver com a morfologia. Vocês vão ver que através desses processos de formação de palavras, nós vamos encontrar os morfemazinhos. Lembra que a gente estudou? Vamos encontrar aí os prefixos, principalmente, pessoal, os prefixos. São os que mais vamos ver aí, prefixos e sufixos, afixos em geral. Nós vamos ver muitos, porque eles são a principal maneira de você formar novas palavras no português. Ok? Então, aqui, como vocês podem ver, derivação de palavras, né? Derivação e formação de palavras, certo? E é isso que nós vamos iniciar a introduzir, tá? Hoje, vamos ficar apenas por aqui. Não vamos ver essas duas formas hoje, tá? Porque por hoje, eu acho que vocês já conseguiram entender, é suficiente. Na próxima aula, a gente vai continuar, para não ficar muita coisa para vocês, tá? Por hoje, só quero que vocês entendam sobre essa questão de neologismo, esse processo de formação de palavras, tá? Os dois processos, que é composição e derivação, tá bom? Que nós vamos ver mais detalhadamente na próxima aula. Na próxima aula vamos falar só deles, tá? Só da composição e da derivação. Mas eu queria que vocês pesquisassem aí, se possível. Não precisa me mostrar, só pesquisem algumas palavras que têm origem, na verdade, diferente, origem estrangeira, tá? Que tem aí origem inglesa, né? Alemã, russa, etc. Então, palavras que vem de outro local, tá? Que é um exemplo aí do neologismo. Quero que vocês pesquisem esse tipo de palavra e mostrem. Na verdade, não precisa mostrar, apenas tenham uma noção de quantos empréstimos de palavras nós temos no português. E, em parte, isso é preocupante, pessoal. Por que isso é preocupante? Vamos fazer uma discussão sobre isso. Porque isso pode, na verdade, acarretar em um certo problema para o português, né? O português brasileiro, certo? Porque, de fato, isso vai fazer com que o português ele seja desvalorizado. Vai fazer com que ele seja desvalorizado. De que forma? Ele vai ser desvalorizado porque as palavras não vão ser mais usadas, não apenas no português, mas em outros idiomas também. As palavras passam a ser desvalorizadas com o uso, né, passam a ser esquecidas e o inglês passa a tomar conta daquilo, né, através das suas palavras, de um termo aqui, uma expressão ali, né? Hoje a gente fala muita coisa em inglês, né? Falar crush, né? Quando quer falar uma paquera, a gente já usa crush, não existe mais paquera, um crush, né? Então, esse tipo de coisa vai se infiltrando no nosso idioma e acaba que toma conta de tudo ao redor. Então, o neologismo ele é perigoso por isso. Mas, claro, que não vai remover a essência do idioma. Mas esse é um dos motivos, pessoal, pelo qual o inglês ele ficou tão famoso, né? Pelo qual ele ficou tão famoso, tão conhecido, pelo fato de ele ser um idioma que colocou, que tem é presente, né, em todos os outros idiomas. Se você for ver alemão mesmo, tem muitas palavras com origem inglesa, né? Vocês vão ver aí, até os ingleses, mas que vocês aprenderam na aula de história, né, que eles tinham muito costume de conquistar terras e povos né, e locais, então isso já é um deles, eles já tinham esse costume de colonização, né? Então a questão do idioma também teve muito a ver com essa questão da colonização dos ingleses nos locais, que deixou o seu idioma, né, como se fosse como é que eu posso dizer, uma lembrança, né? Eles queriam colocar o idioma deles como o idioma principal, queria que o inglês prevalecesse ali naquele local onde eles estavam presentes, tá, pessoal? Então, o inglês ele tem muito essa questão aí de estar presente em todos os locais, tá? Mas não apenas com o inglês, né? O mandarim também, mas ainda vai um grande processo, né? Para que ele possa se infiltrar mais. Então, por hoje foi isso, pessoal. Vimos aí neologismo, processo de formação, e peço aí que vocês façam isso. Pesquisem algumas palavras com origem estrangeira no português, anotem aí para vocês terem uma ideia de quantas coisas a gente usa em inglês, tá? Na próxima aula, vamos estudar a página
324, 325 e 323. 323, 4 e 5. Essas são as páginas que estaremos estudando na próxima aula. Então, peço que, por gentileza, né, vocês já comecem a estudá-las para que vocês já cheguem aqui, já tenham uma noção do que a gente vai discutir. Tá? Como eu falei, vamos discutir a composição e a derivação. É o que nós vamos estar olhando na próxima aula. Ok, pessoal? Então, novamente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tenham um ótimo final de semana. E eu vejo vocês na próxima aula, semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima. Bye.